Agora sim, prontos para mais uma lição? Semana passada nós estudamos um pouco mais do porquê você deve testemunhar. Vimos um pouco mais dos motivos e das motivações que levam você a participar desse ministério maravilhoso. Nessa semana nós vamos ver o processo que ocorre depois que você testemunha, quais são os frutos que você colhe ao participar desse ministério. E o primeiro ponto que nós vamos destacar essa semana é sobre a cura do endemoniado Gerazeno. Isso você encontra lá em Marcos, no capítulo 5. E ali, quando Cristo chega nessa terra, havia um homem endemoniado, com vários demônios no seu corpo. E aqueles demônios, eles pedem, quando Cristo vai libertar aquele homem, eles pedem para que Jesus deixassem eles habitarem nos porcos que ali haviam. E aí Jesus permite que aqueles espíritos habitem nos porcos, naquela manada que ali estava, e quando eles entram naqueles porcos, os porcos pulam um precipício abaixo, matando todos os porcos. E isso fez com que Jesus fosse rejeitado naquele povo, porque os porcos eram um meio de comércio que eles haviam, e eles ficaram muito assustados com o poder que Cristo tinha. Então eles acabaram pedindo para que Cristo não ficasse lá, mas que ele desse meia volta e voltasse de onde ele veio. E aquele endemoniado que tinha sido liberto, que passava anos e anos naquela prisão, ele estava se sentindo tão agradecido e tão livre que ele quis seguir a Cristo. Se você ler a partir do verso 19, você vai ver assim, Marcos 5,19. Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe, vai para a tua casa, para os teus. Anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez, e como teve compaixão de ti. Então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Em muitos casos, Cristo pede para que as pessoas sigam a ele. Mas nesse momento, um homem queria seguir a Jesus, mas Jesus fala, não, fica onde você está. Tudo isso havia um motivo. Decápolis vem de duas palavras gregas, primeiro deca, que significa 10, e polis, que significa cidades, ou seja, 10 cidades. E que Jesus não teve a oportunidade de entrar nessas cidades para falar do Evangelho. Então Cristo falou para que aquele homem que antes era endemoniado, todos já conheciam ele dessa forma, para que ele fosse e espalhasse as novas do Evangelho aonde Cristo não podia chegar. E o resultado disso, muitas pessoas viram a transformação daquele homem e se admiravam e conheceram a Cristo através dele, pelo seu exemplo pessoal e pelo seu testemunho. Hoje, quando Cristo fala para nós testemunharmos, é para que outras pessoas, que talvez não teriam outra oportunidade de conhecer a Jesus, venham a conhecê-lo, através da minha vida e da sua vida. O segundo ponto que nós vamos ver vem com Pedro e João. Sim, se você abrir sua Bíblia em Atos, no capítulo 4 e o verso 13, fala assim: ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Olha como é incrível, as pessoas sabiam que Pedro e João, eles não tinham conhecimento assim muito avançado, eles eram hábeis com práticas manuais, com serviços mais braçais, mas das letras, o conhecimento, eles não conheciam muito. Porém, quando aquelas pessoas viram eles, após a estadia com Cristo, todo o trajeto que eles já tinham percorrido com o Mestre, então as pessoas olhavam para Pedro e João e viam a transformação na vida deles. Viam que eles andaram com o Mestre, porque não havia outra maneira deles terem conhecido tantas lições. E não havia outra maneira deles falarem tão bem. Eles falavam tão bem que se você for lá em Atos 2:41, você vai ver o dia do Pentecostes e você vai ver que 3.000 pessoas foram batizadas, apenas com uma pregação de Pedro. Então você vê como que a transformação na vida de Pedro, de João e dos outros discípulos, isso mudou completamente a vida deles e como as outras pessoas viam eles.
E aí não só isso, mas as pessoas ficaram interessadas nessa transformação. Pedro, um pescador rude que fazia apenas serviços braçais, ali se tornou um porta-voz maravilhoso que batizou 3.000 pessoas em um dia. Tiago e João eram conhecidos como filhos do trovão, um temperamento forte, falavam sem nem pensar. Foram transformados para falar as boas novas do Evangelho, com amor, com paciência, trazendo a paz de Cristo para outras pessoas. Tomé, que era um cético que precisava ver para crer, também foi transformado e confiou com todo o seu coração nesse Evangelho maravilhoso. Então você vê cada transformação e cada maravilha que eles fizeram. E assim é conosco hoje. Através da nossa vida, as pessoas vão ver quem você era, quem você é hoje e quem você vai se transformar no futuro. E as pessoas vão ver essa transformação e também vão querer isso para elas. Quer mais que Paulo? Paulo era um perseguidor. Ele defendia a perseguição contra os cristãos. Ele defendia que cristãos fossem presos, torturados, mortos. E Deus transformou Paulo a ponto dele ser um dos maiores pregadores da mensagem da cruz. É sobre Paulo que nós vamos falar esse terceiro ponto desse estudo. A transformação que Deus fez na vida de Paulo foi maravilhosa, mas não apenas isso, mas transformou muitas pessoas ao seu redor. Paulo, ele estava ali preso diante do rei Agripa. Se você abrir Atos, no capítulo 26, e ler inteiro, você vai ver que Paulo estava preso, estava ali perante o rei Agripa, para falar um pouco sobre a sua defesa naquele caso. E ele começa a testemunhar. Ele começa a testemunhar de como ele perseguia os cristãos, como ele se converteu através de Cristo, como a sua vida mudou e como ele passou a pregar o Evangelho. Paulo, ele falou tudo isso com humildade, mostrando o que Deus havia feito em sua vida. E ele falou com tanto amor, tanta paixão, demonstrando tudo que Jesus havia feito na sua vida, que é muito interessante se você for ler o verso 28, que o rei Agripa fala assim: Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: Por pouco me persuades a me fazer cristão. Esse rei que era talvez cético, não acreditava em Cristo, que nunca pensou se converter, naquele momento, através apenas do testemunho de Paulo, ele quase se persuadiu a se converter ao cristianismo, porque ele viu as maravilhas e todo o trajeto que Paulo fez. Pare para pensar o alcance que um testemunho pessoal tem. Paulo quase converteu um rei, uma autoridade máxima da nação naquele momento, simplesmente com o seu testemunho. Imagina o seu testemunho hoje. Quantas pessoas não podem ser influenciadas por ele? Até onde você pode alcançar? Até onde você pode levar Cristo apenas com a sua vida? Testemunhe. Se você ainda tem algumas dúvidas de por que você tem que testemunhar, veja o vídeo da semana passada. Você vai ver os motivos que levam uma pessoa a testemunhar. E se você ainda não viu resultados, persevere. Olhe na Bíblia quantas pessoas foram impactadas através de um testemunho. E a sua vida pode ser um instrumento na mão de Deus para que outras pessoas venham a conhecer. Encerramos aqui mais uma lição. Eu espero que você tenha aprendido, eu espero que você esteja ansioso para ver esse mesmo resultado de um testemunho na sua vida. Eu espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, mas se ficou, deixe ela aqui embaixo nos comentários. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima.